Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Papeliche aqui no YouTube. O meu nome é Raíssa e hoje eu vou indicar 5 livros para vocês que eu acabo não falando muito aqui na internet. Eu acho que eles merecem mais reconhecimento, então eu decidi juntar essas indicações num vídeo para vocês. Antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Me segue lá no Instagram para receber mais conteúdo literário e também acompanhar as minhas leituras em andamento. E se você quiser me dar uma forcinha a mais, você pode fazer suas compras na Amazon através do meu link que está aqui na descrição desse vídeo. Através dele eu ganho uma pequena comissão pela sua compra, mas você não paga nada mais por isso. Então vamos começar com as indicações. O primeiro que eu tenho aqui para indicar para vocês é Grau 26, do Anthony Zuiker. Ele é roteirista do CSI, gente. Esse aqui é um suspense policial muito interessante. Eu realmente acho que ele deveria ser mais conhecido. Eu li ele na época que eu estava me introduzindo na leitura de suspense policial e ele me prendeu horrores, gente. Nesse livro aqui, a gente vai ter um detetive chamado Steve Dark. Ele é muito talentoso e ele lida dentro do FBI, né, e dessa parte policial com os serial killers. E existe uma classificação de grau de perversidade desses serial killers que vai de 1 a 25, sendo 25 mais perversos, geralmente torturadores são classificados como grau 25. Só que aí vai surgir um assassino em série chamado Squiggle, que tem métodos muito diferentes do que a polícia já viu, e os assassinatos dele são tão brutais que eles acabaram categorizando o Squiggle no grau 26 de perversidade. Esse livro aqui, ele é extremamente envolvente, você fica de queixo caído. Ele é um livro muito fluido, os capítulos são curtinhos, e é legal também que, como o autor é roteirista do CSI, tem algumas partes em que tem um link aqui no livro e você pode ver trechos de cenas realmente protagonizados por atores, então são pequenos videozinhos em que você meio que tem uma imersão digital na história. Eu achei isso incrível quando eu li. Isso aqui é uma trilogia, é a trilogia Grau 26, mas cada livro é um caso diferente, protagonizado pelo detetive, tá? Mas esse primeiro aqui é uma obra-prima. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Não tem livro igual a esse. Sempre que eu posso indicar suspense policial, eu indico esse aqui, porque, cara, que livro incrível. Nossa, conheçam esse livro, deem uma chance pra ele. Os meus amigos que leram não se arrependem, eles gostaram bastante, então, sério, leiam Grau 26. O próximo livro da minha lista é Battle Royale, do Koushun Takami. Ele foi um mangá, primeiramente, depois ele foi transcrito num livro. Ele é um calhamacinho aqui, né, de muitas páginas. E nesse livro a gente vai ter uma turma do 6º ano de uma escola japonesa, então os personagens são bem novos. Eles são selecionados para irem até uma ilha, são 100 alunos, se não me engano, e eles vão para essa ilha e eles têm que matar uns aos outros, e aí o único que resta, então, sobrevive, ganha um prêmio aí. Então, é brutal esse livro, gente, é bem sangrento, assim, já aviso para quem tiver um estômago mais fraco, e é bem o livro que inspirou jogos vorazes e o estilo de jogo eletrônico Battle Royale, como o PUBG, por exemplo. Então, esse livro aqui é muito intenso. Ele tem... O legal dessa edição aqui é que tem um mapinha, ó. Deixa eu ver se... Tem um mapa da ilha, porque, obviamente, como nos jogos de Battle Royale, o mapa vai afunilando. Então, vai tendo áreas nessa ilha em que eles não podem entrar, senão eles acabam morrendo, né? Parte do jogo. Então, o mapa vai diminuindo para os jogadores irem se encontrando, sabe? Então, aqui a gente vai acompanhar todos esses personagens. Pode parecer confuso no começo, porque são vários nomes e nós não estamos acostumados, né, com nomes em japonês. Então, no começo é um pouquinho confuso, mas depois você vai se acostumando. E é incrível aqui como você se apega aos personagens, mesmo tudo acontecendo tão rápido. É muito frenético, né? Esse livro não se passa num período muito longo de tempo, mas você vai se empolgando, você vai se envolvendo, é aquele clima de tensão constante. Eu li esse livro muito rápido, gente, porque eu não conseguia largar, eu precisava saber o que estava acontecendo, precisava saber quem que ia morrer, quem que ia sobreviver, e aí tem um plot twist aqui no final que é... Ai, sensacional! Sério, leiam Battle Royale, eu tô até com pretensão de ler o mangá, um amigo meu comprou.
E eu fiquei com vontade de saber como que foi, né, o original, o mangá, saber se é tão frenético e maravilhoso como é o livro. Mas eu relutei muito para começar a ler esse livro por conta do tamanho, mas é muito fluido, você não vê passar. Então eu recomendo bastante Battle Royale para quem tem aí estômago forte ou quem quer se aventurar aí nesse gênero. Dá uma pinça. O primeiro nacional da lista aqui é A Costureira e o Cangaceiro, da Frances de Ponte Piblis. Eu não sei, na verdade, se é nacional ou se ela é portuguesa, a autora. 2000 anos depois. Filha de mãe pernambucana e pai norte-americano, ela nasceu em Recife, em Pernambuco, então ela é brasileira mesmo. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar duas irmãs órfãos que, se não me engano, foram criadas pela tia. As duas são costureiras, só que elas são muito diferentes entre si. Uma das irmãs tem o sonho de se casar, de ter um casamento honroso e morar na cidade grande, que seria Recife. E a outra não tem esses mesmos sonhos, ela tem uma condição física que faz com que os homens não deem atenção para ela, que faz eles acharem que ela não é digna de um casamento. Então elas têm ambições muito diferentes. Então uma delas acaba indo atrás desse sonho do casamento e a outra acaba se juntando a um grupo de cangaceiros. Ela é a única mulher do cangaço e ela vai aí explorar o sertão nordestino com esse grupo e vai se encontrar. E a gente então vai acompanhar ao longo desse livro, que se passa mais ou menos em 1920, né, toda essa trajetória dessas irmãs e como o laço delas vai se modificando de acordo com o que elas estão vivendo, o tempo que está passando, né, de como as diferenças entre elas muitas vezes abalam essa relação e muitas vezes fortalece. Então, assim, é um livro muito legal, é um romance histórico, né? Então a gente conhece um pouco da história do Brasil, conhece o sertão nordestino, toda essa realidade do cangaço. Eu lembro que na época, eu li esse livro há muitos anos, eu fiquei muito fascinada com isso, eu queria sair recomendando para todo mundo. Quem comprou esse livro foi a minha avó. Ela leu primeiro e acabou ficando aqui em casa e eu peguei de curiosa. Hoje eu acho que não comercializa mais com esse nome, essa edição aqui não fazem mais, se não me engano agora o nome do livro é Entre Irmãs, porque saiu série ou filme dessa história aqui, talvez alguns de vocês conheçam, mas eu recomendo muito, a escrita é muito envolvente, não tem como você não ficar imerso nessa história, é muito tocante, você vê a realidade da época e principalmente essa parte do cangaço e do sertão, sabe? Eu acho que é muito, muito legal pra gente conhecer um pouco a história do nosso próprio país e também, é claro, né, enaltecer um pouquinho a nossa literatura. Recomendo muito, não é um livro muito conhecido, mas eu deixo aqui a recomendação para vocês. Temos mais um nacional aqui na lista, que é Filhos do Éden, Herdeiros de Atlanta, do Queridíssimo da minha vida, Eduardo Spohr. Eu gosto muito da escrita dele. E aqui a gente vai ter uma fantasia baseada na mitologia celestial, digamos assim. O primeiro livro que o autor lançou foi Batalha do Apocalipse, que é mais conhecido, mas eu não vejo o pessoal falar tanto assim dessa trilogia aqui. Esse primeiro livro, então, vai contar a história dessa guerra celestial. Então, os arcanjos Miguel e Gabriel estão em guerra no céu, só que a Terra acaba se tornando um ponto de paz, assim, um ponto neutro, né? A guerra ainda não chegou aqui, por enquanto está só lá no céu. E aqui a gente vai ter dois anjos que vêm para a Terra em busca de uma combatente anja que está perdida. Ela era líder do exército rebelde, então eles precisam dela para eles não perderem a guerra, então eles vêm aqui em busca dela. E é um livro muito legal, tem toda essa parte dessa mitologia, você conhece muito bem essa parte histórica, assim, eu não sei nem explicar, gente, mas é muito bem embasado os livros dele. O Eduardo Spohr não tira as coisas da cabeça dele, sabe? Dá pra perceber que é muito, muito, muito embasado nas histórias antigas, nos livros sagrados, então tem muita coisa mesmo, você fica envolvido com essa história. E a escrita dele, pra mim, é sem igual, assim, ele é um dos meus autores nacionais favoritos. Esse livro aqui, ele é muito interessante, assim, não é o meu favorito da trilogia, o meu favorito é o segundo, mas eu gosto muito dessa história, eu me envolvi, eu acompanhei o lançamento, na verdade, nossa, eu acho que eu tinha uns 14 anos quando eu li essa história, e eu gosto muito, eu até preciso reler. E eu recomendo muito para vocês conhecerem a escrita e o trabalho dele. Tem até um RPG dessa história, gente, pros fãs aí, pros nerds. Eu até gostaria de jogar algum dia. Porque os personagens são muito icônicos, são muito bem construídos. Tem gente que acha a escrita dele um pouco lenta, mas eu não acho. sou fã de Stephen King, né, meu querido? Escrita lenta pra mim, pra eu achar um livro lento, tem que ser lento mesmo.
Eu acho muito gostosa a escrita, acho que vale a pena conhecer para quem gosta de fantasia. É um pouquinho mais complexo, tá? Não é uma fantasia tão fácil assim de entender. Então você tem que ler com calma para entender todo o contexto, tudo que tá acontecendo, porque tem muita intriga, muita política, muita estratégia envolvida. Mas se você é fã de fantasia e gosta de livros nesse estilo, fica aqui a minha recomendação. O último livro da minha lista é mais um tijolão, Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Esse livro aqui eu conheci porque eu assisti a série na faculdade, um professor passou pra gente na matéria de História da Arte. Esse livro aqui vai se passar no século XII, na transição pro gótico, tá, da arte, se você precisar aí de um marco estético das igrejas góticas, então aquelas igrejas muito altas, com os arcos ogivais, né? Então vai se passar mais ou menos nessa época. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma cidadezinha chamada Kingsbury, e aqui eles estão planejando e começando a construir uma catedral gótica, né, nesse estilo, para enaltecer o Senhor. Então aqui a gente vai acompanhar vários personagens ao longo de vários anos, tá? O livro não se passa num período de tempo curto. A gente vai acompanhar esses personagens por vários anos, então a gente vai acompanhar o construtor dessa catedral, quem projetou, vai acompanhar a família dele, vai acompanhar mercadores, vai acompanhar o pessoal da igreja, os governantes. Então é um romance histórico muito bem escrito, muito bem escrito. Você é teletransportado para aquela época, você começa a entender os costumes, você começa a entender a cultura, por que eles agiam daquela forma, como que era o período, como que era a economia da época, a manifestação artística, política. Então, assim, a escrita do Ken Follett é uma das melhores que eu já conheci. Eu até preciso ler outros livros dele, porque eu li esse aqui, não li mais nada, mas eu lembro que na época eu gostei demais. É uma história super envolvente, ele é um livrão, tá? Eu acho que tem quase 1000 páginas, se não passar de 1000 páginas. Não passa de 1000 páginas. Mas você não vê esse livro passar, porque ele tem uma escrita muito envolvente, você vai passar raiva com esse livro, você vai se emocionar, você vai torcer por alguns personagens, você vai querer que outros personagens se ferrem. Porque esse livro mostra a natureza humana da época, mostra a parte boa e a parte ruim do ser humano, num romance histórico incrível. Você vai se sentir num filme, numa novela, porque as intrigas são muito boas, tem muita reviravolta. Sério, é uma experiência, assim, incrível, eu recomendo demais. E pretendo ler outros livros do Ken Follett em breve. Fica aqui a minha recomendação pra vocês também. Ai, que xodó, acho que eu vou reler esse livro em breve, inclusive. Então essas foram as minhas recomendações pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Tinha outros livros que eu gostaria de recomendar, mas eu não queria que o vídeo ficasse muito grande. Então comenta aqui se você quer uma continuação, que daí eu faço a parte 2. Quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui no finalzinho do vídeo. Não esquece de deixar o gostei pra me ajudar. E a gente tem um compromisso marcado semana que vem no próximo vídeo do Papelite aqui no canal. Um beijo, tchau! Espero que vocês tenham... Oi, leitora. Por que eu tô falando oi de novo, Jesus? Antes da gente começar, eu vou pedir...